Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Estamos aqui para fazer mais uma gravação do nosso Plantcast, que faz parte dentro da plataforma do nosso Forest Experts Club. E hoje estamos aqui com o professor doutor Rodrigo Hakamada, professor e pesquisador da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Para mim é um grande prazer estar fazendo esse Plantcast hoje, justamente porque o Rodrigo, não só por ser um grande pesquisador, também é um grande amigo meu pessoal e tiro aí para matar um pouco das saudades, faz anos de formado. Então, convido aí, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, Bruno. Eu agradeço você e ao Erci pelo convite. É uma satisfação enorme poder participar desse programa de altíssima qualidade. Eu tenho ouvido sempre o podcast e o conteúdo está super interessante. Muito obrigado, Rodrigo. Vamos fazer um bate-papo bem proveitoso aí. Tudo bem, Erci? Tudo ótimo, Bruno. Tudo ótimo, Hakamada. Fico muito feliz também, porque a gente, nesses 9 anos aqui que eu estou trabalhando aqui no setor florestal, dentro aqui da Gerência Comercial de Novos Negócios da ICL, a gente já teve várias oportunidades de estar junto, inclusive você é um consultor NutriExperts, já participou do nosso evento do NutriExperts, aí, direcionado a consultores, já aprendi muito, sempre acompanhando aí todo o seu trabalho, todas as apresentações que você tem feito, e hoje tenho certeza que vai ser de grande relevância para o setor florestal, tudo que a gente vai conversar. Legal. Pessoal, então para começar, aquela nossa clássica pergunta, Rodrigo, fala um pouco para a gente aí da sua formação e da sua trajetória profissional. Tá certo, Bruno. Muito obrigado. Eu gostaria de começar contando um pouco da minha história. Eu sou nascido em Atibaia, no interior de São Paulo, e fui criado em Bragança Paulista e São Paulo, capital. Eu sou bisneto de japoneses pelos dois lados da minha família, e a família, quando veio do Japão, há cerca de 100 anos, parte da família foi passou um tempo em Belém do Pará e a outra parte da família no interior de São Paulo, na região de Tupã, Bastos e na região de Bragança Paulista. As minhas raízes, estão na família que sempre foi de agricultores, produtores de fruta, principalmente no interior também. Uma parte da família atuando com a criação de bicho da seda, de produção de ovos, dentre outros. Então, sob esse histórico familiar, que eu decido por realizar o curso de engenharia florestal, o qual eu enxergava que esse curso era uma oportunidade de aliar a produção com a conservação de recursos naturais, e tinham a questão das exatas misturando-se às biológicas, as ciências biológicas. Isso me atraiu bastante. Então, no ano de 2000, eu fui para Piracicaba para cursar o curso de engenharia florestal. Só uma curiosidade, que muita gente não sabe, antes de ingressar na universidade, eu cheguei a jogar futebol no que hoje é o Red Bull Bragantino, no time infantil e juvenil, mas aí não deu certo, e ainda bem, e fui parar na Exalc para fazer a engenharia florestal. Então, isso foi no ano de 2000, ingressando na Exalc, eu tive a experiência de poder morar em república, o que eu conto que é um fato relevante, porque agregou muito na minha vida pessoal, nas relações, em saber lidar com problemas, em conviver com pessoas diversas. E nessa república eu tinha uma das pessoas, um dos moradores, era quase
formado em engenharia florestal, e ele me incentivou a participar de um grupo de estágios chamado Grupo Florestal Monte Olimpo, a quem eu mando um abraço aqui. E esse grupo era um grupo de estágio, né, porque ainda existe, um grupo de estágio, à época, orientado pelos professores Fernando Seixas e José Luiz Stapp, onde o objetivo desse grupo era vivenciar a silvicultura, né? Ele até existe como lema, né? Vivenciando a silvicultura com ciência e visão futura. E nesse estágio, então, eu peguei um gosto enorme pela silvicultura, pelas práticas silviculturais e de manejo florestal. Isso me guiou, né, ao longo da graduação. Eu não posso deixar de citar também o professor Leonardo, né, da Exalc, que desde o meio do curso, mais ou menos, comecei a participar dos eventos que ele desenvolvia junto ao programa temático de silvicultura e manejo do IPF, né, o Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, e com isso eu sabia que iria me formar e trabalhar nessa grande área, né. Eu sempre, um ponto importante de contar a trajetória, eu sempre tive o apreço pela profissão de professor, né? E quando eu via os meus professores, eu me inspirava muito naqueles que tinham tido uma vivência prática antes de entrar na universidade, né? É o caso desses e outros desse que eu citei e de outros. Então, eu me formei e no final da graduação eu fiz estágio na antiga empresa Aracruz, né, ali no Espírito Santo, sul da Bahia, e de lá eu fui contratado pela Veracel, no extremo sul da Bahia, para trabalhar na área de tecnologia florestal. Então, isso começo de 2005, e aí lá foi uma escola para mim, né? A Veracel foi uma escola para mim, porque foi um time muito coeso, muito competente e de muita união que se formou ali em 2005, e aí lá eu pude trabalhar com muita prática de silvicultura e também comecei a entrar no mundo da ecofisiologia, da produtividade florestal, gerenciando na época lá na empresa o projeto BEP, Projeto Brasil Eucaliptus Produtividade Potencial, né? Então foi ali um primeiro contato que eu tive mais forte, né? Sendo responsável por essa rede, esse programa de pesquisa, que a gente pode até comentar depois mais sobre ele. Depois de 4 anos, eu fui para a International Paper, isso no ano de 2008, e lá eu fui ser o pesquisador responsável pela área de pesquisa em silvicultura e manejo florestal. Por lá eu fiquei durante 6 anos desenvolvendo os trabalhos de pesquisa e desenvolvimento em silvicultura. Durante esse período na empresa, eu pude desenvolver o mestrado, que tinha uma conexão, ele fazia uma ponte entre esse projeto BEP, que eu citei, e um inventário florestal, monitoramento, e foi nessa dissertação de mestrado que surgiu a ideia dos índices de uniformidade para monitoramento de qualidade silvicultural, né? Hoje é conhecido como PV50, né? Então, foi nessa época do mestrado que idealizou-se o uso desses indicadores no caso, né, na International Paper, e depois ele foi utilizado em diversas outras empresas e até hoje é muito utilizado. Bom, depois desse período de 6 anos, eu já tinha ingressado no doutorado, mas aí eu fui desenvolver a metade final do meu doutorado, eu pude ir para a Tailândia,
onde passei 1 ano na Tailândia realizando estudos ligados à ecofisiologia e silvicultura de seringueira, lá na Tailândia. Por quê? Porque isso se conectava diretamente à temática do doutorado, que era a investigação do uso de água, aspectos fisiológicos e silvicultura do eucalipto, principalmente ligados à recomendação de espaçamento. Então, eu fui para a Tailândia, desenvolvi uma parte dos estudos também com seringueira lá, e no último ano eu finalizei o doutorado nos Estados Unidos, tendo a oportunidade de conviver com aquele que foi o meu co-orientador, o Robert Hubbard, do Serviço Florestal Americano. E lá eu passei alguns meses trabalhando com ele e finalizando tese e estudando mais essa questão da relação da água com as florestas plantadas, a relação do espaçamento, de estresse hídrico. Então, essa foi a história da minha formação, né? E aí, hoje, atualmente, eu sou professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, né? Isso faz 3 anos que eu leciono e trabalho nessa universidade. E é isso, é um fato interessante que pouca gente sabe também. Eu julgo isso como um fator importante na minha formação, foi que logo que eu voltei dos Estados Unidos e terminei o doutorado, comecei a lecionar como professor substituto em algumas universidades menores, ou lecionei mesmo na Unesp, na unidade de Rio Claro. Eu tive a oportunidade de lecionar disciplinas diversas, assim como geologia, física, fisiologia vegetal mesmo, na Unesp de Rio Claro, conservação e uso de solo, e isso eu considero que foi um marco interessante, porque tive que voltar naquelas disciplinas de base para me aprofundar mais, para poder transmitir o conhecimento, e acho que isso foi interessante também. E aí eu complemento, finalizando, nessa mesma época, eu pude trabalhar por 1 ano na Fortri, que hoje é a Geplant, né, empresa de consultoria dos colegas, amigos nossos, né, e eu também tive essa oportunidade de desenvolver por 1 ano trabalho de consultoria junto a eles. Então, isso acho que, de alguma maneira, agregou bastante também na nossa vivência, até chegar na universidade, né? Então, essa é um resumo aí da história da minha formação, vamos dizer assim. Que legal, professor. Muito interessante a sua história, bem diversa, que vai começa do bicho da seda, passa pelo futebol, seringueira na Tailândia, né? Mostra aí todo esse trabalho de curiosidade, da profundidade da sua formação e da diferença que você fez e faz para o setor florestal. Mas vamos para mais uma pergunta. Quais os projetos hoje, além de professor da universidade, quais os projetos estão envolvidos aí? Tem alguma coisa relacionada com o INPEF ou alguma outra instituição de pesquisa? Legal, Erci. Olha, eu vou dividir nas frentes, né, da universidade, que ensino, pesquisa e extensão, né? Eu acho interessante comentar sobre esses projetos, e aí eu finalizo falando do projeto do IPF, né, que hoje a gente faz a liderança. Na frente de educação, a gente tem um grupo de estágio inspirado naquele grupo que eu falei no início, Grupo Florestal Monte Olimpo. Uns alunos me procuraram logo que eu ingressei na universidade, responsável pelo viveiro florestal da universidade. Eu cheguei na universidade, me deram um viveiro para fazer a gestão.
E aí, na primeira semana, uns alunos me procuraram, professor, quero muito fazer mudas, quero vivenciar. E aí, eu lancei para eles a ideia de por que vocês não montam um grupo de trabalho e começam a montar. Isso foi crescendo em pouco tempo na universidade. A gente ia dar as aulas práticas, tinha 30, 40 alunos acompanhando, e nisso um dos projetos que eu considero como principais atualmente é o grupo de práticas florestais, né? Que é o grupo que desenvolve, tem os seus próprios projetos e atua com implantação, com inventário, com produção de mudas, né? Ele está um pouco parado devido a aspectos da pandemia, mas a gente procurou nesse momento, por exemplo, né, realizar a prática do inglês, né? Então, semanalmente, a gente manteve fóruns de prática de inglês, de práticas de Excel, que a gente julga que isso são aspectos fundamentais que precisam de prática. Não adianta só ir lá no curso, senão esquece no dia seguinte. Eu vou comentar também sobre o programa de residência florestal, Erci, que é um programa super interessante que a gente toca nessa linha de ensino. É um programa lançado pelo MAPA, com o intuito de contratar jovens formados para atuar em empresas do setor agrícola de maneira geral. É um programa do Ministério da Agricultura e nós conseguimos um financiamento e temos hoje 6 engenheiros florestais residentes atuando em empresas de base florestal e uma no IPF, né? Uma engenheira atuando no IPF também. Aí eu vou pular para os projetos de pesquisa, né? Onde a gente tem, estando em Pernambuco, a gente desenvolve projetos com culturas florestais na região, né? Um projeto que a gente denominou como Florestas Plantadas em Pernambuco, passado, presente e futuro. Há várias etapas, mas de maneira geral, a gente está tentando identificar tudo que já foi feito no estado em relação a florestas plantadas, o que não deu certo, o que já deu certo, o que começou, mas não teve fim, os projetos de pesquisa e aquilo que está plantado hoje em dia. A gente está tentando rastrear aquilo que está sendo desenvolvido. E nisso, há dissertações de mestrado sendo conduzidas, por exemplo, com o mogno africano, que está plantado lá, com o guanandi, que identificamos lá uma área, num município chamado Aldeia, uma área super interessante do guanandi, plantios de eucaliptos também, feito por empresas menores, né? Ou a própria BRF faz o cultivo lá de povoamentos de eucalipto, tem usinas que começaram a plantar para suprir as suas indústrias com madeira para fonte de energia, né? Então essa é uma grande linha que a gente tem tocado, e a gente dá o destaque também para as linhas do IPF, né? Do Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais, que a gente conduz. Atualmente eu sou líder científico de um programa denominado PCOPSE, que é COPSE em inglês é a talhadia, né? É aquele sistema silvicultural do manejo da brotação. E esse programa, na verdade, é a continuidade do programa chamado TEX, que é o Programa de Tolerância de Eucaliptos Clonais a Estresses Hídrico, Térmico e Biótico. Então, esse programa TEX, ele foi de acordo com o editor-chefe da revista Forest Ecology and Management, que é o Dan Binkley, ele está ligado em tudo que é pesquisa florestal no mundo. Diz ele que foi a maior rede experimental já montada no mundo com florestas plantadas, né? Essa rede TEX, então, buscava identificar fatores que influenciavam a produtividade, crescimento de plantas
fatores de estresse hídrico, térmico e biótico, e ele tinha 35 sítios espalhados desde o Uruguai até o norte do Brasil, sendo o sítio mais extremo lá na pontinha do Pará, né? Então ele cobria latitude, diversas latitudes, as maiores empresas do Brasil, eu posso dizer que praticamente todas estavam nesse programa. E aí esse programa encerrou-se em 2018, e aí ficou quais serão os próximos passos, né, desse projeto? E aí foi então que, conversando com o IPEF, surgiu a ideia, e junto ao professor Otávio Campoy, que era, junto com o professor Stapp, os coordenadores desse programa TEX, surgiu a ideia de eu dar continuidade nessa questão da talhadia. Então vamos colher as áreas, e aquelas áreas que as empresas tiverem interesse em manter a talhadia, e aquelas que tiveram uma mínima sobrevivência e uma gestão que levou a um povoamento com pelo menos 80% de sobrevivência para a segunda rotação, a gente formou esse programa então de pesquisa. Atualmente são 9 empresas participantes desse programa, várias universidades atuando em conjunto, pesquisadores, o próprio Serviço Florestal Americano envolvido, outras universidades no Brasil, como a Federal do Rio Grande do Norte, que possui um sítio experimental oriundo do TEX. Eles manejaram, cortaram essa área e estão conduzindo a brotação. Então, são essas linhas principais, Erci, que eu elenco aqui. Tem algumas outras iniciativas, né, que só fazer a menção, a gente tem parcerias colocando alunos de graduação na Abracel e na International Paper para desenvolver projetos menores, vamos dizer aqui, em que estagiários conseguem chegar um projeto de começo, meio e fim. Em 1 ano ou 6 meses eles chegam e resolvem problemas nessas instituições. E, por fim, eu não posso deixar de falar de um projeto de extensão que a gente tem em Pernambuco chamado Agroflorestar, que é um projeto que busca conectar pequenos produtores de sistemas agroflorestais, que envolve também culturas florestais, né, aos consumidores. Então, a ideia é que a gente crie uma plataforma local ali, que conecte produtores com consumidores ali na região do Grande Recife. Enxergamos aí essa demanda, né? Então, são esses os grandes projetos que a gente conduz hoje, Erci. Nossa, muito legal, Rodrigo. E falando um pouquinho, né, de todos os projetos que você falou, primeiramente, volto a falar, parabéns aí, a gente vê que você está liderando muito bem esse setor florestal, com uma atuação extremamente significante, né, na silvicultura brasileira, por que não dizer, inclusive, na mundial, né? E você falou bastante aí do TEX, do back-office. O que você viu, né, com relação à nutrição? Você viu alguma relação de maior aprofundamento de raiz, de maior produtividade, resistência a pragas e doenças? Alguma relação com a nutrição de modo geral? Ô Bruno, muito boa a sua pergunta. O projeto TEX, ele não teve o objetivo principal de avaliar a nutrição, né? Mas vários estudos, vamos dizer que estudos dentro desse macro projeto ligados à nutrição, à ecofisiologia que está conectada à nutrição, por exemplo, desenvolvimento de sistema radicular, né? Então, eu posso dar um exemplo aqui de um estudo super interessante do nosso colega, o Vinícius Silva. Vinícius Silva é também engenheiro florestal, fez mestrado, doutorado na área, desenvolveu trabalhos no Eldorado, né? E o Vinícius, ele
desenvolveu no seu um trabalho super interessante sobre a profundidade de raízes, né, e a relação disso com consumo hídrico, com produtividade mesmo das florestas plantadas, né? Então, por exemplo, ele encontrou que alguns materiais genéticos emitindo raízes até 15, 16 metros de profundidade, né? Raízes finas, né? Não uma quantidade significativa de raízes, são poucas as raízes que chegam, mas elas são responsáveis por uma quantidade significativa de consumo hídrico, ou seja, esse sistema radicular de raízes finas pode ser responsável pela sobrevivência das espécies, dos clones, em épocas de seca, né? Porque são raízes que mantêm as plantas vivas, né? Então, um outro achado conectado à nutrição, bem interessante, e a gente até passa a questionar muito, né? A questão da amostragem de solo em florestas plantadas, porque o nosso sistema de amostragem, ele veio herdado da agricultura, de fazer uma coleta de 0 a 10, 0 a 20, 20 a 40, né? Ora, se você descobre que as raízes estão a 10 metros de profundidade ou até mais, não seria interessante eu conhecer para florestas plantadas um perfil mais a fundo, né? Eu então fazer uma análise, não em todas as áreas, mas em algumas áreas, por exemplo, até 1, 2 metros de profundidade, isso poderia trazer para nós novos elementos, né? Poderia, como que eu posso dizer, trazer um retrato mais real do que as plantas vão consumir em florestas plantadas, né? Então, essa é uma das implicações práticas que se entendeu no projeto TEX ligados à nutrição. Muito bom, professor. Até agora, um aprendizado aí fenomenal, e algo que eu me considero aí, que a gente sempre conviveu junto, que eu não tinha essa informação. E seguindo aí essa linha, o seu mestrado foi muito ligado aí à questão de uniformidade, né, dos plantios florestais. E te confesso, nosso trabalho aqui nos últimos 9 anos aqui liderando esse projeto de florestas aqui na companhia, o PV50, a todo momento, se você conversar com qualquer profissional da nossa rede aqui, ele vem na língua, fala como é que está o PV50 aos 6, aos 12 meses, aos 18. Então, a gente é algo que é muito relevante para nós e tem demonstrado que lá na frente isso se resulta em produtividade. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho também sobre isso para nós. Pois é, o PV50, ele surgiu, então, essa ideia surgiu por volta do ano de 2009, 2010, juntamente com o professor Stapp, né? Qual que foi a nossa motivação principal para pensar nesse indicador PV50? Foi que os inventários florestais que são utilizados, feitos em todas as empresas, qualquer área de floresta plantada que existe lá uma parcelinha de inventário sendo realizada, né? E na nossa visão, o inventário ele era subutilizado para fins de silvicultura. Você tinha lá 10 mil parcelas de inventário que utilizava-se muito mais para fins de estimativa de produção de madeira, para projeção de madeira para o futuro, mas não se via nada de uso ligado à silvicultura. Eram raros os trabalhos ligando inventário em área comercial, né, em escala comercial, com silvicultura, com práticas silviculturais. E aí, então surgiu a ideia, por que a gente não investiga se a gente conseguiria usar resultados de inventário para identificar
como está a qualidade da nossa silvicultura. Né? Então, esse foi a grande sacada, né? Pegar algo, não algo novo, mas pegar os dados que já existem. As empresas já gastam uma fortuna para ter as parcelas de inventário, para ir lá fazer as medições, e por que a gente não usa isso para fins silviculturais? Então, daí a gente pensou, bom, qual seria um indicador que poderia me indicar, olha, se você fizer essa medida, ela te indica a qualidade de silvicultura de maneira geral, a qualidade das operações que passaram por ali. E daí, então, olha como as coisas se conectam, Erci. Os resultados do projeto BEP já indicaram que a uniformidade de plantio, a uniformidade entre os indivíduos é um fator fundamental para a garantia de elevadas produtividades. Esse projeto, então, trouxe lá para nós valores variando aí de 8% até 30% de ganho, quando eu comparo um plantio homogêneo com um plantio heterogêneo. Então, olha que potência, né, que é esse fator da uniformidade. Bom, dito isso, a gente criou uma metodologia utilizamos essa rede BEP, utilizamos as parcelas de inventário, utilizamos dezenas de testes clonais na International Paper, e com isso identificamos que, independentemente do nível de produtividade para aquele grupo de talhões, se eu tivesse uma silvicultura ótima, excelente, eu teria a uniformidade dentro de uma certa faixa que hoje a gente chama lá o PV50, esse intervalo ótimo de uniformidade, né? Então, essa é a história do PV50, né, Erci? E hoje surpreendeu a gente, né? Esse trabalho, ele começou na International Paper, de repente outras empresas no Brasil começaram a utilizar, de repente estava o Brasil inteiro utilizando, de repente colegas do mundo inteiro, né? Perguntando, colegas da África, da Indonésia, da Tailândia, de Portugal, são alguns locais que eu sei que utilizam esse indicador para monitorar a qualidade silvicultural, né? África do Sul, Moçambique, a Indonésia, Tailândia, Portugal, colegas do Chile, Colômbia, né? Então, foi uma satisfação enorme para nós poder ter trabalhado com isso, né? Nossa, muito legal, muito legal. E deixa eu fazer uma pergunta, professor Rodrigo. Você vê aí a nutrição como algum fator essencial aí para melhorar a uniformidade, né, das florestas? Bruno, com certeza, né? Com certeza absoluta. A nutrição... por que para os colegas que vão ouvir o podcast, né? Eu acho que vale a pena explicar um pouquinho mais a fundo do porquê do uso da uniformidade, né? Quando a gente pensa num povoamento clonal, que hoje é a maioria dos plantios de eucalipto, né? Estamos falando de eucalipto nesse caso, teoricamente, por serem clones, todos os indivíduos deveriam ser idênticos. Eles deveriam crescer no mesmo ritmo, exatamente, se a minha silvicultura fosse perfeita, extremamente perfeita, né? Se eu conseguisse monitorar cada microambiente de cada muda, fazer recomendações para cada muda, se eu fizesse com que cada muda viesse do viveiro idênticas, mas a gente sabe que isso não é a realidade. E quanto mais eu me afasto dessa uniformidade perfeita, mais eu aumento a competição entre os indivíduos. E está provado por vários estudos que quando eu crio essa heterogeneidade, eu começo a ver a competição entre indivíduos. Começa a ver essa competição, uns indivíduos começam a dominar outros indivíduos e, de maneira geral, a produtividade cai. Então, quando eu falo de nutrição, fertilização,
Se eu estou num sítio em que há demanda por uma fertilização, e em floresta plantada a gente pode dizer que a maioria dos sítios necessitam de uma fertilização, né? Então eu posso dizer que a fertilização é fundamental para que eu garanta uniformidade. Por quê? Uma má fertilização, uma má recomendação, seja em dosagem, em época de aplicação, né, em questões operacionais, como distribuição do fertilizante, se eu falho em alguma dessas, eu gero essa questão da competição entre os indivíduos. Eles competindo, por sua vez, a queda de produtividade. Então, respondendo a sua pergunta, sim, é fundamental. Há vários estudos que mostram que povoamentos onde não foi realizada a nutrição adequada, eles são mais heterogêneos. Ou seja, eles têm um PV50 menor, tá certo? Muito, muito bom, professor. A gente percebe que vários resultados aí das pesquisas vêm de iniciativa, né, de empresas públicas e privadas. Hoje o senhor está no setor público como servidor público, aí, como um professor. Como você enxerga hoje como está e como deveria ser essa integração de empresas públicas e privadas, e como seria aí um oceano azul aí para a gente ter bastante resultados aplicados a níveis de campo aí das pesquisas hoje, dos mestrados, dos doutorados, dos trabalhos de conclusão de curso aí, vinculado com essa iniciativa. Tá, Erci, muito bom. Eu digo que quando a gente observa o setor florestal de maneira geral e compara a outros setores, a gente pode dizer que o setor florestal ele é forte na questão de parceria, de iniciativa público-privada, né? Eu tenho aí exemplos, né, como o IPEF, que eu comentei dos programas, né, no qual eu faço parte como líder científico. Existem outros institutos que fazem essa ponte entre setor privado e setor público. Eu posso dizer que esse tipo de parceria é sim realizado no setor florestal, mas ao mesmo tempo, obviamente que cabe a crítica, né? Poderia ser melhor conectado ainda, né? Você vê várias universidades que poderiam desenvolver trabalhos em parceria, nesse tipo de parceria, que fazem de maneira muito tímida, né? Então, eu até citei o exemplo da residência, né, que o Ministério da Agricultura financiou, um exemplo super interessante de iniciativa para as empresas pegarem junto com as universidades e tentar formar algo desse tipo, sabe? A gente sonha, né? A gente, conversando com colegas, sonha que uma residência, por exemplo, como uma forma de unir o público e o privado, eu enxergo isso como se fosse uma residência médica, uma residência veterinária, né? Onde o médico ele se forma, para ele ser especialista em pediatria, ele precisa passar pela residência, né? Para ele ser especialista trazendo para o nosso mundo, né? Então, imagina um silvicultor, um profissional florestal, especialista em nutrição, teria que fazer uma residência ligada a alguma instituição, que pode ser pública ou privada, aí entra o setor privado, né? E poderia passar 1 ano lá, 2 anos, nesse tipo de trabalho prático, trabalho de campo. Por exemplo, vocês, né, convivendo com vocês, uma instituição que trabalha diretamente com nutrição, fisiologia, seria uma forma ótima, né, de fortalecer esse tipo de parceria público-privada, né? É uma das ações que eu enxergo aí que podem ter continuidade, sabe? E podem ser fortalecidas.
Nossa, muito legal, gente, muito legal, Rodrigo. Eu lembro, né, logo que a gente fez, estava na graduação junto, eu lembro de uma frase que você falou para mim que me marcou, né? Que você falou assim, Bruno, eu quero, assim que eu me formar, eu quero trabalhar uns 10, 15 anos na iniciativa privada e depois retornar para a instituição pública, né? Porque eu acredito que eu vou conseguir trazer muita coisa que acontece no campo para dentro da universidade, né? E isso eu vejo muito, sabe? Que às vezes falta isso dentro da universidade. O pessoal acaba ficando muito acadêmico e esquece um pouco das questões dos problemas, né, de fora, do campo, né, professor? Então, acho que isso aí foi fenomenal que você tinha me feito, você me marcou, né? Eu acredito que é muito o que você vem fazendo, né? Ô Bruno, sim, você sabe que quando eu tomei a decisão, né, de virar professor, voltar e fazer o mestrado, doutorado, eu me inspirava muito nesses professores que tinham tido a vivência prática, né? Porque o mundo dentro da universidade, ele acaba sendo mais fechado, ele acaba girando em torno de si ali. Então, a gente que teve essa vivência, né, fora da universidade, consegue enxergar os problemas que, de fato, são reais, né? Em conversa com outros professores, professor Otávio mesmo, a gente fala que há uma diferença enorme entre o mundo da universidade e o mundo real, né? O mundo do campo, onde as coisas acontecem, né? Das tomadas de decisão, dos problemas, do trabalho em equipe. Então, realmente, a gente precisa fortalecer isso, né? E eu sou um grande incentivador dos meus alunos, que eles precisam fazer estágio, né? Então, para os estudantes que nos ouvem, eu sempre falo, olha, vai fazer estágio fora da universidade de preferência, porque é lá que você vai encontrar isso que a gente chama de mundo real, né? Então, é isso mesmo, Bruno. E a gente precisa, sim, fortalecer, né? Eu enxergo que essa iniciativa, por exemplo, né, é uma que poderia ter sucesso. Nossa, pessoal, tô até meio assim de falar para vocês que a gente está chegando ao final desse Plancast, porque dá para fazer uma versão 2, uma versão 3, né? Fazer capítulos aí. Mas acho Vamos ter que fazer capítulo, viu, Bruno? Então, rapaz, Acho eu vou ter que. que tem. Não chegamos nem na metade, não. Acho que tem Então, mais lenha na palavra, né? Tem lenha para queimar aí. eu vou ter que conversar com a direção aqui, ver se a gente pode fazer o versão 2, versão 3, né? Porque, gente, acho que a gente ficou quase uma hora aqui conversando e eu tô cheio de dúvidas ainda, né? Mas, poxa, acho que foi um bate-papo excepcional, foi muito legal mesmo. Pelo menos da minha parte, eu saio com a expectativa surpreendida positivamente. Parabéns, ô Rodrigo, por toda a sua trajetória, tudo que você vem fazendo aí pela silvicultura, né? Nem a nível nacional, como disse, a nível mundial, tudo você tem contribuído e tem muita lenha para queimar ainda, né? Como o Mercy falou, você é uma pessoa jovem, tem aí na faixa de 40 anos. Então, acho que a gente vai ter aí bons frutos a serem colhidos, né, Mercy? Saio também muito feliz aí e digo novamente, vamos precisar fazer o número 2. Eu agradeço vocês pelo convite, fico muito honrado de poder participar dessa iniciativa maravilhosa de vocês, de verdade. Eu já indiquei para os meus alunos, falei, olha, ouçam aqui alguns, só para vocês compreenderem aspectos técnicos, de se inspirar, né, nessas pessoas, e eu agradeço mesmo vocês e contem conosco para as próximas edições, né? Legal. Professor Rodrigo, e só para a gente finalizar aqui, né? Sei que nosso tempo já está meio estourado, mas qual que seria uma frase ou algum comentário final que você deixaria aí para os nossos ouvintes? Uma coisa que eu acho que vale a pena passar para esse público, porque tem muito técnico agrícola, tem muito agrônomo, eu acho que uma mensagem, uma visão de que a floresta é de longo prazo, né? O pensamento, né?
essa reflexão de que a floresta, o ciclo da floresta é mais longo, e por isso você precisa pensar mais na frente, né? Por isso você precisa tomar decisões muito acertadas, contar com especialistas para tomar de decisão, porque uma decisão errada que você toma aqui não é diferente de uma cultura agrícola, né? Que bem ou mal, em alguns meses você está novamente com a nova safra, né? Na floresta eu estou falando de povoamentos no mínimo aí de 10 anos, 15 anos, né? No mínimo, falando aí em mais de uma rotação, né? Então, isso eu acho que é relevante e para os ouvintes isso precisa estar sempre fresco na mente para as tomadas de decisão em relação às florestas plantadas. Eu acho que é isso. Beleza, então, pessoal. Obrigado a todos que ouviram. Né, professor, mais uma vez obrigado. Valeu! O Plantcast é uma produção da ICL. Impacto para um futuro sustentável.